Paz do Senhor para todo mundo, muito bom dia. Que gostoso, né? A gente poder estar de volta aqui ao templo, reunidos como igreja do Senhor. No domingo passado a gente já esteve aqui, foi abençoador, absolutamente delicioso estar na presença do Pai junto com vocês. Eu tenho criado uma expectativa muito grande por conta da nossa volta com força máxima aqui ao templo. Sabe, uma ansiedade muito grande de estar com vocês, a gente poder adorar o nome do Senhor aqui juntos, a gente ter comunhão novamente. Que vontade de abraçar algumas pessoas. Eu vejo os rostos de vocês, eu me lembro de conversas que a gente tem aqui no início, antes do culto começar, depois do culto começar, conversas longas e agradáveis com alguns irmãos, abraços longos e agradáveis. Esse tempo vai voltar. Esse tempo vai voltar. Que bom. Que bom que vocês têm fé como eu. Que bom que vocês têm esperança como eu. A nossa esperança tem que estar firmada em Deus. E aí sim a gente pode ver muito mais. A gente pode enxergar além do que todo mundo aí fora está enxergando. E a gente passar a se guiar não pelas notícias, mas se guiar por aquilo que nos dá esperança, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você um instante para a gente estar orando. E você vai colocar diante de Deus as coisas que têm acontecido na tua casa, na tua vida, no teu coração. Esse é um momento oportuno para você falar com o Senhor, para você pedir perdão, para você se derramar na presença do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos na sua casa, Pai, não há lugar melhor para estar do que na tua presença. E quando estamos na sua presença, na comunhão dos nossos irmãos, isso fica muito melhor, isso se potencializa ainda mais, porque a tua palavra diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor estaria. Então nós cremos, pelo que diz a sua palavra, firmados naquilo que está na Escritura Sagrada, que o Senhor se manifesta nessa manhã, que o Senhor está aqui no nosso meio nessa manhã. E é isso que nos traz esperança, saber que o Senhor cumpre tudo aquilo que está na sua palavra. O Senhor é Deus de promessas, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor fala com a gente, o Senhor nos guia, o Senhor consegue fazer aquilo que o mundo lá fora não faz com as nossas vidas, que é nos trazer esperança, e é por isso que estamos aqui nessa manhã. Imploramos ao Senhor, rogamos ao Senhor, que o Senhor perdoe-nos por todas as nossas falhas, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, jogar no mar de esquecimento, como diz a sua palavra, Senhor Jesus, aquilo que são erros, aquilo que são pecados, aquilo que está fora da tua direção. Queremos aqui nos despedir de todo o egoísmo de nós mesmos, ó Pai, e das nossas vontades, e queremos, ó Pai, fazer a tua vontade. Mas precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor coloque isso nos nossos corações, porque por nós mesmos não podemos, Jesus, não conseguimos, não temos forças, somos ineficazes, Jesus. Mas o Senhor pode todas as coisas. E em nome de Jesus, nós te agradecemos também, ó Pai, por tudo que tem se colocado diante das nossas vidas, em todos os momentos, ó Pai. Nós sabemos que tudo que vem é para a honra e glória do teu nome, Jesus. Estamos satisfeitos com o Senhor, ó Pai. Estamos satisfeitos com o Senhor. Amém. Eu vou ler alguns trechos de um texto rapidamente para a gente já começar a louvar o Senhor, porque esse é o objetivo desse momento. E o texto, ele retrata isso. Isaías 61, eu vou ler salpicado alguns versículos a partir do 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele mesmo seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os antigamente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E vos sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis a riqueza dos gentios, na glória vos gloriareis, na glória do Senhor vos gloriareis.
E em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultarei a vossa parte. Isso na sua terra. Possuirão o dobro e terão eterna alegria. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode se levantar? Eu quero te convidar a gente tomar posse desse texto. Ao invés de pranto, ao invés de lamúria, ao invés de reclamação, a gente adorar o Senhor nessa manhã. A gente ser uma voz diferente do que tem por aí nas ruas. A gente respeita a ciência, sim, mas a gente, acima de tudo, a gente crê num Deus que pode todas as coisas. Amém? Amém, Jesus. Vamos adorar, porque o Senhor é aquele que nos dá tudo o que a gente necessita, mesmo quando a gente está caminhando no deserto. Estás aqui, Adora o Senhor nessa manhã. movendo entre nós, te adorarei. Te adoramos, Senhor. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui. Nós cremos, Senhor, na tua presença. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Aleluia. caminho no deserto, Luz na escuridão. meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Declare que o Senhor está aí no seu coração, Te mexendo. adorarei. Te Aleluia. adorarei. Estás aqui, curando multidões. Jeová Rafá, Te Senhor. adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Ele muda a minha, a sua história. Declare. Transformando histórias, eu te adorarei. Agora você vai declarar com toda a força. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus? Quem é o Deus Meu do céu? Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este Mais é uma quem vez. tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta em todo o tempo, ó Pai. E nós vamos declarar isso, Senhor. Nós vamos declarar isso nesse momento. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois
pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de promessa, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no aleluia, deserto, Senhor. luz na escuridão. Nós vamos mais uma vez, meu Senhor. Deus, este é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Poucos têm a oportunidade Deus, de fazer uma declaração dessa. Você pode, você tem liberdade do Meu Senhor. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Aleluia, Senhor Jesus. Nós estamos na sua presença e não queremos sair mais dela, Pai. Nós queremos continuar na tua presença, Jesus. Nós queremos continuar, Nós vamos te exaltar nessa manhã. Nós queremos aqui, Senhor Jesus, dar brados de glória ao Senhor, ó Pai. Nós queremos ser voz diferente no meio da multidão, ó Pai. Exalte ao Senhor. Declare assim: te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Te exaltamos. Ó Senhor. Mais uma vez te exaltamos. Te exaltamos. Exalte ao Senhor aí. Coloque o seu coração à disposição do Senhor nessa manhã. Te exaltamos. Ó Senhor. Agora você vai exaltar com mais entusiasmo. Exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. E agora você vai declarar que a morte ele venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste mais uma vez. A morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, A tumba está vazia. O Senhor ressuscitou. Você tem motivo para adorar. o céu te adora, proclama a tua glória,
importas comigo também. E o quê? E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar da glória, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. nós vamos declarar mais uma vez. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, e apesar, só a igreja. Declare isso, Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor morreu na cruz, e o Senhor quer nos dar, Pai, um som de alegria. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ah, Jesus, que bom estar na tua presença, Senhor. Permaneça ligado aí, permaneça ligado no trono de glória. Não se descole de Jesus nesse momento, não. Eu tenho uma palavra muito rápida para dar para você nessa manhã aqui, antes da gente cantar a última canção e entrar no que mais importa, que é se alimentar nessa manhã. Eu estava fazendo as minhas devocionais no início da semana, e Deus sempre me levava para uma situação, que é a situação que a gente tem vivido, claro, com a questão da pandemia, tudo isso. Mas a nossa igreja perdeu um baluarte nos últimos dias. E isso é momento de sofrimento. E o texto diz isso. Eu quero tirar esse sofrimento de vocês, eu quero dar óleo de alegria. Eu quero dar unção de alegria para vocês, e não glamour e não tristeza. E aí, quando eu me recordo da família da Silvana, do Vandeir e da pequena Fernanda, o Senhor também me leva a essas coisas. Eu falo, Senhor Jesus, como ficar alegre num momento desse? Como ficar feliz? E aí eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu aprendi isso nos últimos dias com o Senhor Jesus. E 2 pessoas falaram comigo a mesma coisa, de maneiras diferentes. Eu falei, Senhor Jesus, como o Senhor é quando o Senhor quer falar com a gente. O Senhor ministrou o seguinte na minha vida, que a porção de fé que você precisa, o Senhor está te dando hoje, para viver hoje. A porção de fé, anote isso aí. A fé que você precisa amanhã, ela não vem hoje, ela vai vir amanhã. No romper da aurora, o Senhor vai providenciar a fé que você precisa para viver o dia. Não fique preocupado, não fique angustiado. É como o maná no deserto. Você recebe a porção que você precisa. Não se preocupe. O que você precisa fazer é se colocar na brecha, na presença do Senhor, vigilante o tempo todo, e voltar à sua essência. Esse é um pequeno recado, eu queria compartilhar com você. O Senhor tem me ensinado isso ao longo dos anos, mas eu demorei para entender. Eu entendi nos últimos 10 dias, talvez, isso. E Deus vem falando a mesma coisa repetidas vezes. A fé que eu preciso hoje, Deus vai me dar hoje, Ele não me deu ontem. Porque a luta é hoje, e o caminho se faz ao caminhar. O objetivo da vida é hoje, é agora, é esse o momento. Amanhã pertence ao Senhor, não pertence a nós. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti achego. Aleluia, Jesus. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Eu quero entregar, Senhor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção
Estou voltando à essência da adoração. Faça sua oração. Faça como oração nessa manhã. Senhor, nos perdoa, Pai. O que fizemos com a tua essência, Senhor Jesus? A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência. Ore aí, ore e faça essa oração nessa manhã. A essência és tu, Jesus. Oh, nos perdoa, Senhor Jesus. Nós vamos começar a oração assim. Senhor, queremos voltar à essência da adoração. Nos perdoa porque desvirtuamos a sua essência, Jesus. Mas nós queremos retornar ao caminho, Pai. Nós queremos voltar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de promessa. O Senhor é caminho no deserto, o Senhor é luz na escuridão. Queremos ser pastoreados, Senhor. Queremos que o Seu cajado esteja sempre perto das nossas vidas, porque não sabemos como fazer, ó Pai. Tua palavra diz que é só o Senhor que pode nos guiar por águas tranquilas, que é o Senhor, ó Pai, que prepara a mesa, que é o Senhor, ó Pai, que pode fazer todas as coisas. E nós queremos nos colocar nessa posição nessa manhã, nessa posição, ó Pai, de filhos, porém de servos, mas todavia filhos do Senhor, ó Pai. E a Tua palavra nos garante. Aqui filho que pede pão, o pai da pedra. Não tem como, Senhor Jesus, e nós cremos. O Senhor não é homem que minta, nem homem para que se arrependa do que está na Tua palavra. E nessa manhã eu quero colocar a vida do pastor Eduardo nas Tuas mãos. Estamos aqui para ser ministrados pelo Senhor através da vida dele. Para que desça, Senhor Jesus, como óleo suave, unção de alegria sobre a vida dele nessa manhã, e que isso encha toda a sua casa, que os umbrais dessa casa se movam, que essa casa se encha da Tua fumaça, da Tua glória nessa manhã, e que possamos sair daqui, Senhor Jesus, diferentes, sobretudo, ó Pai, firmados no Senhor. Que o Senhor nos dê a porção de fé diária, que a gente entenda o que o Senhor tem para dizer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, a essência és tu, a essência és tu. Nesse mesmo momento de adoração, queria que você continuasse com a cabeça abaixada, para levantarmos um clamor pela vida da Fernanda. Pai, a pequena Fernanda está em Curitiba, passando por tratamento. Nós sabemos que a sua revelação geral trouxe a ciência aos homens, que isso pode ajudar, mas é o Senhor quem cura. É o Senhor quem interfere, é o Senhor quem dá o último aval. E queremos pedir sobre a vida da pequena Fernanda,
sobre os propósitos que o Senhor tem sobre a vida dela e sobre a vida da sua família. Vem com poder, vem com misericórdia e vem com graça sobre a vida dela e traz cura. Traz restauração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Semana passada falávamos sobre igreja. E essa semana, em uma das mídias sociais, eu vi uma frase que me inquietou. E eu não costumo responder as coisas, mas eu não tive como. A pergunta era assim: a igreja vai ter um avivamento ou um sepultamento? Sim, a igreja terá um avivamento e as instituições terão seus sepultamentos. Ponto. Deus não precisa de um palco. Deus não precisa de uma multidão. Nós precisamos de um Deus e o nosso ego, os nossos desejos, conclamam por multidões. Mas Deus não. O que Deus realmente quer é um coração contrito e um coração compungido, como descrito pelo salmista Davi. É isso que Ele quer. Quando fazemos os nossos ajuntamentos para a adoração ao Senhor, Ele recebe a nossa adoração. Isso de fato é maravilhoso vermos que homens e mulheres ainda professam a fé em Cristo Jesus, e assim vemos o seu avivamento acontecendo. Já disse isso a vocês e vou reafirmar. Eu creio que este momento de pandemia é o início de um avivamento na igreja, da real igreja, não de instituições, não de grandes multidões, mas de homens e mulheres que buscam ser adoradores que adoram o Espírito em verdade. A pandemia veio como uma luva para aqueles que se detêm da forma religiosa, aonde achar que um templo aberto é a marca de Deus presente. A pandemia veio como uma luva aberta para as pessoas que eram simpatizantes e agora, por qualquer motivo, ou melhor, o melhor motivo, não podem buscar ao Senhor de sua forma religiosa. Não buscamos a Deus em um templo, não. Nós viemos a um templo adorar a esse Deus. É isso que nós viemos fazer. Viemos aqui como homens e mulheres, pecadores que somos, mostrar para esse Deus que nós precisamos dele e cabe muito bem ele ser adorado pelo seu povo. Aqueles que sempre quiseram buscar ao Senhor nos seus templos para algum tipo de barganha, têm as suas melhores desculpas agora. Continuo pensando na igreja. Realmente continuo. Continuo pensando no que é a igreja em si. As instituições estão com os seus problemas. Eu conversando com umas pessoas e outras, nós vemos a morte rondando. Ontem nós perdemos o pastor reverendo Otoniel Gonçalves. Reverendo Otoniel, que também já foi pastor dessa igreja. Ele foi promovido aos céus. Ele e sua esposa. Eles eram dois senhores que batalharam. E ontem foi um momento de muita nostalgia, com vários recortes de jornais fotografados dele em cima de caminhonetes, pregando o evangelho nos rincões do noroeste do Paraná. Era um desbravador, um militante pelo reino. Era esse o homem. E eu fiquei pensando na igreja. Eu fiquei pensando em nós. É claro que hoje não há talvez um real motivo para subir em cima de uma caminhonete e sair pregando os rincões, mas ter a coragem de simplesmente falar. Eu e você hoje temos
uma das melhores ferramentas a qual podemos alcançar não só o nosso vizinho, quanto as regiões mais distantes do mundo, que se chama internet. Mas sem só a internet não faria nada. Ela precisa da sua ousadia, ela precisa do seu compromisso e da sua fidelidade com Deus. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando sobre como a igreja responderia a essas questões se passassem a dar um passo de fé em sua vida. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, estou falando de mim e de você, que é o que importa muito mais. Instituições vêm e vão, instituições começam, instituições terminam, mas o reino de Deus, ou a sua igreja, sempre haverá de permanecer e sempre terá seu avivamento. Isso é a igreja. Mas o que aconteceria conosco se nós tivéssemos ou pudéssemos dar um passo de fé? E para falar um pouco sobre esse passo de fé, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou apenas me escutar. Jeremias capítulo 32, do verso 1 até o verso 15. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 32, do verso 1 até o verso 15. Enquanto você abre, quero lembrar você que Jeremias é um menino, talvez 15 anos nessa idade, nesse tempo, nessa época. Ele está recluso, ele está preso por ordem de Zedequias. Ele não tem qualidade de vida, ele está recluso a um pátio. Ele recebe algumas visitas controladas por Zedequias. Ele é o profeta de Deus, a qual o reino ou ao qual o rei não quer ouvir. Mas mesmo assim, Deus insiste em falar com Jeremias, e começa assim o texto. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até o Senhor se lembrasse dele, como este disse, e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seriam bem-sucedidos. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete-o comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Anael, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate comprá-lo. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, a compra ao campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro em uma balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, com uma cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Anael, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma essa escritura, e essa escritura de compra, tanto a selada quanto a aberta, coloque-as num vaso de barro
para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhos nesta terra. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor deu ímpeto, ousadia a Jeremias, e com ele nós podemos aprender hoje. Vem sobre o nosso coração e nos trata e nos capacita a ouvir a sua voz. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês comprariam algum terreno nessa região em 1940? Você compraria algum terreno em Maringá em 1940? Deixa eu melhorar. Para trás é muito complicado. Você compraria hoje um terreno na Venezuela? Na Síria? China? Wuhan? Não compraria. Eu também não. 1940, a cidade de Mandaguaçu era um sonho de uma companhia chamada Norte do Paraná. Existiam as fazendas, existiam algumas vilas, Maringá já era uma vila, existia alguma coisa nessa região, mas depois vem a companhia e constrói a cidade de Mandaguaçu, ainda não chamada Mandaguaçu, aonde está a Vila Guadiana, para quem conhece um pouco da história. Mas eu falei 1950 porque de 50 para frente ninguém queria comprar um terreno aqui porque houve um assassinato na cidade. Para quem não se lembra, a cidade é chamada de Cala Boca. Tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com o que você age, porque aqui as pessoas matam. Então essa região ficou muito malquista, a ponto de um governador enviar um delegado à cidade e prender quem a chamasse de Cala Boca. Então comprar uma terra neste lugar era algo que não estava em planos de muitas pessoas. Lugar onde a morte, não há complicado, não há motivo para se comprar. Por que eu estou falando isso? E talvez tentando trazer para a nossa realidade o que acontece com Jeremias. Porque a terra de Anatote é só um monte ou montoeiro de pedras com óleo. Porque a terra de Anatote, a região de Benjamim, já está sitiada pelos caldeus. Hananel, filho de Salum, está dando um golpe em Jeremias. É isso que ele está fazendo. É exatamente isso. Compra o que eu tenho de direito, porque eu vou sumir no mundo. Você está preso aqui, você não pode ir lá ver o terreno. Você não pode saber o que está acontecendo. Então compra. Mas compra bem. O terreno foi vendido extremamente alto para a época. 17 ciclos de prata. Mas aí está uma diferença em quando se ouve a voz de Deus ou não. Ou melhor, quando nós temos ousadia de dar um passo de fé. Deus manda que Jeremias compre a preço que for. Deus fala para Jeremias, um menino, 15 anos, no máximo 17. Ele não tem ainda uma condição social para fazer algumas coisas por causa da idade. Mas é dele o direito de comprar uma terra a qual ninguém quer. A qual ninguém quer, a não ser o próprio Deus. O passo de fé de Jeremias neste momento é simples. Parece que é comprar o terreno. Não é esse o passo de fé. O passo de fé não seria comprar um terreno em Mandaguaçu, 1950, ou Maringá, 1950, ou na Venezuela, ou na Síria, ou aonde quer que for. O passo de fé é exatamente algo extremamente simples, é ouvir ao Senhor e obedecê-lo. Isso é um passo de fé.
O passo de fé não é lutar por direitos constitucionais, mas ouvir ao Senhor e o que Ele realmente quer. O passo de fé não é entrar em discussões a qual não se leva a lugar nenhum, mas ouvir ao Senhor e fazer exatamente o que Ele quer. E fazer exatamente o que Ele quer já está disposto em Sua palavra. Vamos lembrar um pouquinho o que Jesus disse, basicamente em todos os últimos evangelhos. Ele diz assim: olha aí, façam o seguinte, vão, ministrem a boa nova, preguem, apregoem, falem a toda a criatura. Há necessidade de que alguém fale, e é esse o nosso passo de fé. Essa é a igreja a qual tem um avivamento. O avivamento não é poder, a qual as pessoas assim entendem. O avivamento não é algo extraordinário, mas é algo de ordem, ou algo ordinário. E o algo ordinário é obedecer a Deus e ouvi-lo. E fazer exatamente o que Ele manda. Então, uma igreja extremamente avivada, e eu quero relembrar alguns textos, a qual eu já li neste púlpito, que é o livro de Tessalonicenses, ao qual fala que aquela igreja, a qual Paulo achava que ia se dissipar, se tornou um exemplo. O exemplo porque fazia exatamente o que Deus queria, e não o que os seus desejos e os seus corações queriam. Quando temos passo de fé de igreja, e eu estou falando de mim e de você, é impossível que esse passo de fé não se torne um resultado coletivo. É impressionante isso. Quando alguém tem a ousadia de ouvir a Deus e o obedecer, como isso contagia as pessoas. Ou como essa resposta de oração vem ao tempo. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de algumas pessoas, e a primeira pessoa que eu lembrei deste texto foram os primeiros missionários calvinistas holandeses que vieram para o Brasil. Eles não tiveram o prazer de colocar os pés na terra, porque eles foram executados pelo capitão do navio em mar aberto. Eles viram a terra, mas foram executados e jogados aos tubarões. É assim que acontece a boa nova do Evangelho aqui. Depois vem um cara chamado Simon, e vem ministrar boa nova do Evangelho nessas terras brasileiras. Mas depois ainda, e talvez trazendo para nós, tem um cara chamado Jonas Dias Martins, conhecido na história da nossa igreja como o apóstolo dos pés vermelhos, que vem pelos rincões do norte e noroeste do Paraná, a cavalo, pregar e levar a boa nova do Evangelho para este lugar. Um homem talvez desacreditado, principalmente por causa da época. Homem andando a cavalo, ele era um negro, andando a cavalo e ministrando a boa nova, rompendo, vendo a sua família de 6 em 6 meses. Não, mas vamos continuar, vamos talvez trazer mais para perto. Eu falei do reverendo Toniel, que aí talvez com um pouquinho mais de prazer, subias nas caminhonetes, mas vamos falar de nós. Talvez os que aqui estão, poucos se lembram da igrejinha azul, dos bancos de madeira, poucos se lembram, poucos. Mas essa igrejinha azul se transformou numa igreja de alvenaria, e dessa igreja de alvenaria ela foi sendo reformada, e aqui estamos hoje, não é? Do jeito que estamos, sentado em bancos, ouvindo a palavra do Senhor, cantando e adorando ao Senhor com um paramento musical que talvez algumas igrejas até invejem, no bom sentido. Conseguimos transmitir os nossos cultos ao mundo, não só mais dentro da igreja. E eu fiquei pensando por que tudo isso acontece. Daria para lembrar de algumas pessoas, né? Não lembrar porque vão morrer ou já morreram, mas lembrar porque, a exemplo de Abel,
no texto, elas ainda falam. Dona Jones, Dona Teresa, Dona Irene, que vinham aqui, enquanto não tinham ninguém, para orar. Você consegue entender o que esse ímpeto, ou que essa ousadia de ouvir ao Senhor e ter um passo de fé e não deixar algo se acabar, algo se consumir e tirar o próprio desejo de talvez ficar em casa, no cômodo do seu lar, mas vir aqui talvez e por muitas vezes até contra quesitos familiares, e vir aqui simplesmente abrir a igreja, sentar nos seus bancos e orar, para que Deus transformasse essa igreja no que ela é hoje. Você consegue entender agora, nesse exato momento, com esse exemplo simples, de que o ímpeto de uma fé, de uma igreja, transforma pessoas. Eu e você estamos aqui agora, sendo ministrados pelo próprio Deus, a qual Ele fala dessa forma: me ouçam, me obedeçam, e aí veremos o que é avivamento. Sabe por quê? Porque Deus vê além do que é realizável. Deus não conhece tempo. Nós falamos que Ele é o Senhor do tempo, porque para Ele isso não existe. Quando Deus me olha, ou Deus te olha, Ele nos vê a vida inteira. Crianças, as barbaridades da pré-adolescência, adolescência e juventude, as angústias e os pesares da nossa vida adulta, e as memórias, as maravilhosas memórias da velhice. É assim que Ele nos vê. Ele não nos vê o momento agora, Ele vê a nossa vida, Ele nos vê no reino, Ele nos vê no ventre da mãe, Ele vê além do que é realizável, daquilo que é palpável. É por isso que quando oramos por cura, por restauração, mesmo que nossos olhos não possam ver, Ele vê, porque Ele é Deus. O texto que nós lemos termina assim: porque assim diz o Senhor, se comprarão, se venderão vinhas neste lugar. Ou seja, aqui terá vida novamente. O campo de Anatote, quero lembrá-los, ele era um montoeiro de pedra e óleo. Os caldeus fizeram questão de deixar aquela terra estéril, para que o povo passasse fome, para que tivesse dificuldade. É isso que eles fizeram. Mas Deus vê além do realizável. Deus vê além daquilo que homens e mulheres carnais podem perceber. E quando Deus, nesta terra, neste rincão de Mandaguaçu, fez homens e mulheres sentarem em volta de uma varanda, para que tivesse aqui uma igreja que professasse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nunca imaginaríamos que talvez ela se tornasse uma igreja. Deus está muito à frente em poder do que nós pensamos. É Ele quem faz aquilo que para nós é impossível. Porque enquanto eu e você pudermos agir, não há por que Deus colocar as suas mãos. Sabe por quê? Porque se nós agirmos e Deus colocar as suas mãos, possivelmente a glória será tida para nós. A exemplo de Gideão, lutando com 300 homens, quando Deus pede para que, olha, vão embora os medrosos e boa parte do exército vai embora. E depois, vão passar a mão no rio aí, quem beber, se ajoelhar, fica. E sobraram 300, e no decorrer do texto, Deus fala assim: ainda é muito. Ainda é muito. Por quê? Porque esse é o ser humano. O passo de fé de igrejas, eu e você,
transforma em algo realizável de um resultado coletivo daquilo que Deus quer, quando nós simplesmente o ouvimos e o obedecemos. Eu não sei o que Deus quer para a sua vida. Eu sei que Ele quer que você tenha uma vida plena e abundante. Isso é um fato. Isso eu sei. Isso a Bíblia me mostra. Isso é real e claro para mim. Agora, que passo de fé Ele quer que nós passemos a dar? Eu não sei quais são os desafios. Talvez Ele peça para que a gente o obedeça realmente, para que a sua ordem de ir e pregar a boa nova seja real nas nossas vidas e paremos de nos acovardar e falemos do Evangelho, não das nossas convicções, do Evangelho. Paremos com diálogos vãos e falemos do Evangelho. Ministremos a boa nova. É isso que Ele quer. Talvez Ele queira que eu e você passemos a vê-lo como real e suficiente Salvador. Pois foi para isso que Ele enviou Cristo Jesus. Para que eu e você tivéssemos uma nova oportunidade de vida. E essa oportunidade de vida fosse diferenciada dos demais. Está na hora do povo de Deus, ou da sua igreja, da noiva, se levantar e começar a falar daquilo que lhe é importante. Não daquilo que lhe convém, mas daquilo que lhe é importante. Daquilo que é prioridade. Não daquilo que talvez se ache importante. Está na hora da igreja falar de Cristo Jesus e dela viver única e exclusivamente. Quais os desafios que Deus tem para você, eu não sei. Eu não sei o que Ele vai mexer na sua vida para que você tenha um passo de fé. Mas Ele vai. Se você se comportar como a igreja, Ele vai. Então espere e o busque, porque Ele fará a diferença nas nossas vidas. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. O Senhor é o Senhor da igreja. Assim falando então, o nosso Senhor, Salvador nosso. O Senhor enviou o Seu Filho para que tivéssemos vida plena, eterna e abundante. Nós cremos no Seu Filho. Nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. Nós cremos que Ele é o nosso suficiente e único Salvador. E nós Te agradecemos por isso. Talvez agora como filhos, não tão obedientes, mas assim mesmo querendo ser, pedimos para que o Senhor venha sobre os nossos corações e provoque em nós ousadia, ímpeto, obediência à Sua palavra. Vem sobre os nossos corações e nos faz aprender com os vultos históricos desta igreja, a Sua igreja, que nós precisamos ter a coragem, independente do que aconteça, de falar a boa nova a toda a criatura. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar? Vamos cantar uma última canção. Ai. Eu sinceramente não sabia o porquê dessa canção por último, mas o Senhor sabe todas as coisas. Se você prestou atenção em tudo que foi falado aqui, cante e preste atenção no que você vai cantar, e você vai entender muito do que Deus quer para as nossas vidas. O Espírito do Senhor está presente para consolar.
É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, consolo, poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, a igreja. Esteja sobre nós, homens e mulheres que são chamados amigos e amigas de Deus. Esteja sobre nós, servos e servas obedientes. Vá em paz, meu querido e minha querida, e que Deus te dê uma semana maravilhosa de oportunidade, uma semana maravilhosa de paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vá em paz. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar.